Sou Cristina Castro e esse é meu canal. Um canal para descomplicar um pouco ESG. O que é isso, Cristina? Environment, Social e Governance. Meio ambiente, social e governança. Uma dica. Liga aí o sininho. Direto a gente vai estar falando sobre coisas diferentes aqui e isso pode estar chamando a sua atenção para que você pense, você olhe para a sua nova forma de caminhar, seja como profissional, dentro da sua empresa ou até mesmo para uma mesa de bar. Garçom, aqui nessa mesa de bar. O dia de hoje é para falar sobre a letra que eu mais me encanto. S. Social, pessoas, sobre pessoas, capital humano. O quanto isso realmente faz a diferença no dia a dia do mundo. Tudo. Porque não adianta eu ter recursos incríveis, não adianta eu ter valores perfeitos e normativas claras e políticas públicas intensas se eu não tiver pessoas que saibam fazer a ponte entre essas outras duas letrinhas. Portanto, ao falar de ESG, olhar para o S pode significar a grande diferença das mudanças, das ações, das questões que vão melhorar o contexto mundial. Afinal de contas, você está aqui não é à toa. Por que você está aqui? Porque você quer ser um profissional diferenciado? Porque você quer ter novas oportunidades dentro da sua empresa? Porque você quer discutir sobre coisas diferenciadas e se informar? É sobre isso. É sobre isso, amiga, tá tudo bem. É bom demais eu ter conhecimento e entender, não apenas aquilo que me dizem, mas entender a partir da leitura de um mundo e dos reflexos e dos impactos que isso traz. Falar de gente, analisar dentro desses três pilares, dessas três naturezas de contexto, meio ambiente, social e governança, mas olhar para o social, significa pensar em bem-estar, significa pensar em não discriminação, significa pensar em empoderamento, significa pensar em diminuição de pobreza, significa pensar em igualdade de condições salariais, igualdade de condições de moradia. Óbvio que não é uma questão romântica de que de uma hora para outra a pobreza não vai existir mais e todo mundo vai ganhar a mesma coisa, não é isso. Mas do que eu tô falando é de que 1/3 da população do Brasil hoje tem instabilidade alimentar, passa fome, não tem comida para comer no dia seguinte. Enquanto uma minoria pequena tem muito dinheiro guardado ali frente a determinados serviços. Essa desigualdade geram impactos terríveis. Não adianta eu ter um carro maravilhoso blindado e assim que eu descer num restaurante, eu ser assaltado por uma pessoa que não tem comida, que está inserida num contexto de violência, está inserida num contexto de agressividade, porque ela nunca teve acesso a absolutamente nada que a sociedade lhe deve. Isso é responsabilidade social. Nós somos responsáveis, eu, você, nós somos responsáveis sobre contextos de pessoas moradoras de rua, sobre pessoas em condições rurais que não têm acesso à água por conta de uma seca, visto que estamos usando combustíveis que são absolutamente complexos e que geram problemáticas e impactos em questões elétricas, hídricas, enfim. O quanto no meu dia a dia eu penso em quanto eu, Cristina, posso melhorar contextos sociais. Quanto você pode fazer diferença dentro da sua empresa, dentro de soluções que você possa buscar para inserir mais pessoas, para dar acesso a mais pessoas, e aí eu tô falando de acessibilidade e inclusão. O quanto a gente entende, por exemplo, que a partir da informação, a grande beleza do ser humano é aquilo que ele pode entregar e não tem nada a ver com a cor da pele, com quanto ele ganha ou com nível de escolaridade formal. Nada tem a ver com isso. Tem a ver o quanto ele pode entregar e melhorar contextos dentro daquilo que ele está inserido. E aí ainda falar sobre isso, é muito importante a gente voltar a um contexto que fala de risco social. O risco social ele é interessante ser olhado, por exemplo, num mundo de rápidas mudanças, né, de uma definição constante, dinâmica e integrada de características específicas que precisam ser entendidas por todos. Falar disso, do risco social, e que é um risco que a sociedade tem, principalmente pelos fatores de desigualdade que são apresentados,
é importante a gente parar para refletir o quanto é complexo as relações humanas. E isso, a gente está falando de um outro conceito, que é complexidade social. Quando eu falo, por exemplo, de inclusão, eu preciso entender que tantas diferenças, que tantas condições diferenciadas me geram um maior nível de variáveis de informação, e isso me permite a inovação. Ou seja, só tenho inovação na complexidade social. Eu só tenho inovação na diversidade. Eu só tenho inovação na acessibilidade e na inclusão. Eu só vou conseguir fazer inovação quando todos puderem sentar à mesa e discutir a solução para a melhoria daquele contexto. E aí, falar um pouquinho sobre isso é entender que o risco social, ele representa para a sociedade a problemática na continuidade, na sobrevivência, na qualidade de vida. E aí, quando eu falo disso, eu tô falando para todos, do mais rico ao mais pobre. E basta a gente parar e pensar na pandemia, que pessoas milionárias e pessoas paupérrimas morreram sem conseguir respirar da mesma causa que era o Covid. E nada tinha a ver com conseguir estar num hospital melhor ou não conseguir ter acesso a um hospital. Tinha a ver com o que a ciência trouxe rapidamente, com a conscientização das pessoas, de tecnologias que geravam ali saúde e bem-estar. E aí falar sobre isso e olhar e enfatizar o quanto a definição de complexidade social, o quanto a definição de inovação, olhando para a diversidade, pode fazer total diferença no seu dia a dia. Ah, mas Cristina, como é que eu faço isso? Observando. Olhar necessidades, olhar problemáticas e começar a buscar soluções através de problemas existentes pode mudar completamente o ritmo de um problema dentro de um contexto social. Foi assim que eu criei a Glória. Olá, eu sou a Glória. Minha missão é acabar com a violência contra mulheres e meninas. Sou uma somatória de todas as mulheres. Quanto mais eu aprendo, mais sou capaz de ajudar. Eu pensei numa robô, numa inteligência artificial que viesse para acabar com a violência contra mulheres e meninas. Porque eu entendi que era humanamente impossível eu fazer o que eu estava tentando fazer, que era salvar todas as mulheres em qualquer lugar do mundo desde que precisasse. Mas para uma inteligência artificial isso seria possível. E eu só consegui pensar nessa solução porque eu parei para observar o comportamento humano. Porque eu parei para entender predição de comportamento frente a problemáticas existentes. E é assim que a gente pode mudar o S do SG. E essa letrinha, olhar para essa complexidade social, os riscos sociais, entender o quanto a desigualdade e a pobreza impactam diretamente nas soluções para todos, a partir disso, a gente começa a entender o quanto é preciso fortalecer igualdade de gênero, igualdade de educação, igualdade de moradia, igualdade de alimentação. Por quê? Porque a partir de igualdades, de normativas que permitam que pessoas saiam dentro do mesmo limiar, dentro do mesmo posicionamento para conquistar novas frentes, melhores soluções, melhores condições a gente vai ter para todos. Eu brinco muito em dizer que a igualdade de gênero, por exemplo, ela nada tira homens incríveis ao nosso lado caminhando junto, mas pensando que metade da população do mundo são mulheres, um pouquinho até mais mulheres, e a outra metade são homens, por que olhar apenas para a competência de homens e deixar 50% apagado sem te gerar melhoria? Porque esses outros 50% poderiam estar fazendo coisas para que a sua vida no dia a dia fosse melhor. Se você é uma mulher e está aí do outro lado me vendo, o quanto isso dói e impacta você ter a mesma competência de um outro homem e ganhar menos. Ou não ser promovida, ou não ter um cargo de alta gerência, apenas porque você é mulher. Isso diminui sua motivação, certo? Isso diminui também melhorias dentro da sua empresa, que também vão diminuir investimentos e que também vai diminuir lucratividade. Portanto, falar de igualdade é falar de SG. A gente parte dessa questão que, embora muito complexos os contextos sociais, eles precisam sempre terminar essa equação com uma igualdade. A gente precisa buscar contextos que deixem todos dentro de uma mesma linha de partida para alcançar soluções e melhorias contínuas. É sobre isso. Guarda aí, liga o sininho, deixa ativado e vem me ouvir por aqui. A gente vai falar um monte de coisa diferente sobre ESG, relacionando a várias frentes
socioeconômicas mundiais. Vamos?